Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta aula de arte. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 8, com o título As Feras que São Belas. O nosso objeto de conhecimento é a concepção de arte. E agora nós vamos para a dúvida da nossa aula. Agora nós vamos para a dúvida da nossa aula. O que é criar? O que vocês pensam sobre isso? O que é criar? Agora vocês vão ter um tempo para fazer uma reflexão acerca dessa dúvida e daqui a pouco a gente volta com a nossa aula. E olha onde a gente veio começar a nossa aula. Vocês estão percebendo que é um ambiente bem colorido, né? A gente consegue identificar as cores de uma forma muito viva. Tá, mas por que a gente está aqui nesse ambiente? Porque para a gente começar a conversar sobre o conteúdo da nossa aula, a gente precisa entender que este movimento artístico que nós vamos conversar agora, ele tem essa especificidade de utilização de cores muito forte, quase como se fosse um desenho de criança. Pois é, a gente vai falar na nossa aula sobre o fauvismo. O fauvismo ele foi iniciado em 1901, mas somente em 1905 ele ganhou essa denominação de fauvismo. Isso ocorreu após o crítico artístico Louis Vaucelet ter feito um comentário negativo a um quadro exibido no Salão de Outono, que é uma exposição de arte que é realizada anualmente em Paris, comparando com as pinturas de feras, que são fauves ou selvagens. Ou seja, o termo fauvismo vem da palavra fauves, que quer dizer feras, né? Então, com essa crítica desse artista, criticou essa obra, falando que pareciam pinturas de fauves, mas pinturas de feras, pinturas selvagens. Daí surgiu o nome deste movimento artístico, que é chamado fauvismo. Criar é considerar os impulsos do instinto e das sensações primárias. Como tinha como objetivo apresentar uma arte leve, as alegrias e emoções do cotidiano, o fauvismo evitou temas deprimentes, como também realizou críticas sociais ou políticas. Aí a gente volta para o nosso cenário de quase um desenho de criança. Por quê? O fauvista ele tenta trazer uma arte leve, alegre, com emoções do cotidiano, quase como se fosse uma pintura de criança, que a pintura da criança ela é sempre muito alegre, muito divertida, muito contagiante, muito colorida. Então os artistas fauvistas traziam para as suas composições essa intenção de trazer uma arte leve, uma arte alegre, com emoções que estão ali no nosso cotidiano, deixando de lado aquela angústia, aquele sofrimento que muitas vezes os artistas passavam nas suas composições. Então, eles tentavam trazer a alegria da arte. Aí começaram a aparecer algumas críticas, como a que deu origem ao nome do movimento, o fauvismo, né, as fauves, porque eles não se preocupavam muito com a utilização de mistura de cores, de utilizar vários matizes dentro de uma cor. Mas como assim matiz, professora? A degradação das cores. Vou utilizar um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro. Não, a intenção deles era outra. Agora a gente vai ver algumas características marcantes desse movimento fauvista. A simplificação das formas
e a utilização maciça das cores puras. É o que a gente acabou de conversar. As cores eram utilizadas na sua forma pura, sem se preocupar com mistura, com matiz, com degradação, né? Então, eles utilizavam as cores puras e formas simples. As suas composições artísticas, elas eram sempre voltadas para a simplicidade. Então, por isso que muita gente assemelha as obras fauvistas a pinturas infantis, que têm formas simples, né, e a utilização de cores nas suas tonalidades puras. Outra característica é pouca ou nenhuma gradação entre as matizes. Uma característica muito forte do fauvismo, não tinha a preocupação da gradação entre as matizes. Como a gente já falou, o artista queria utilizar um verde muito forte, depois um verde mais claro, brincando com uma mesma cor, uma mesma matiz. E quando a gente fala de gradação, a gente está falando de uma tonalidade mais escura até uma tonalidade mais clara. O artista fauvista, ele não tinha essa preocupação. Ele queria utilizar a cor pura, a cor como ela realmente se apresentava. Outra característica são as pinceladas largas e definitivas, que continham espontânea gestualidade. Era uma arte livre, né? Então eles tinham essa liberdade de colocar pinceladas mais largas, definitivas, sem muita preocupação nem com a técnica que seria utilizada. Então eles tentavam sempre trazer essa leveza para a produção artística. A utilização da cor na delimitação dos planos e na sensação de profundidade. A forma como o artista fauvista ele utilizava as cores, ele permitia que ele utilizasse a cor tanto na delimitação dos planos quanto na intenção da profundidade, de dar a profundidade para aquela imagem. Ele utilizava as cores para trazer essa sensação. A escolha das matizes sem relação com a realidade. Como assim, professora? Eles não tinham a intenção de retratar aquilo exatamente na cor que ela era. Por exemplo, uma maçã. Vou pintar a maçã de vermelho. Não, a maçã é minha, eu posso pintar ela de azul. Então, eles não tinham essa preocupação da relação com a realidade na escolha das matizes, na escolha das cores. Eles tinham essa liberdade de utilizar a matiz que naquele momento era conveniente, que era da vontade dele. O movimento rítmico, sugerido pelas linhas, texturas e pela continuidade dos elementos desenhados. Existia um ritmo que eles conseguiam, na obra, eles conseguiam impor esse ritmo, esse movimento, tanto pela utilização das cores, pela utilização das pinceladas. Então, eles utilizavam isso como uma forma de dar movimento para essa composição artística. Olha só, a preocupação deles era a utilização das cores puras, eles não tinham essa preocupação com as matizes, trazer uma obra de arte leve, alegre, só que eles tinham aí a utilização dessas cores, dessas pinceladas mais largas, para trazer esse movimento para essa obra de arte. Outra característica é impulsividade e experimentação, em vez de exaustivos estudos preparatórios. O artista fauvista ele não ficava exaustivamente estudando, pensando, né, se preparando para essa obra de arte, porque muitos artistas, para eles conseguirem chegar no seu produto final, eles ficam pensando essa obra, eles ficam testando essa obra. Já os artistas fauvistas, eles eram impulsivos, né? Então eles experimentavam, eles iam experimentando, iam no impulso e eles acabavam produzindo a obra de arte sem tanta preocupação com essa experimentação, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar? Né? Então, eles eram impulsivos, muito por conta dessa intenção de fazer uma obra de arte leve. Então, por que pesar, né? Por que ter essa preocupação exaustiva na produção? Eu preciso ter uma obra leve, então eu vou realizá-la
de uma forma leve. Outra característica são temas cotidianos que retratavam emoções e a alegria de viver. Mais uma vez, a temática da alegria voltando. O artista fauvista, ele tinha essa intenção de trazer essa alegria. A gente está aqui num ambiente muito alegre, muito colorido. Então, eles tinham a intenção de tratar cenas do cotidiano, como a gente está aqui. Eu estou num jardim, numa casa, digamos assim, um tema cotidiano, sempre de uma forma alegre, trazendo essa emoção da alegria, da satisfação e da leveza. Outra característica é a tradução de sensações elementares no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. Mais uma vez a gente volta para o estado de graça das crianças e dos selvagens, como eles falam, que eles são impulsivos. Então, quando a gente se remete ao estado de graça das crianças, é justamente porque a produção artística infantil, quando eles pintam, eles não têm preocupação com o que eles estão retratando, com a tinta que eles estão utilizando, não, eles querem retratar ali a sua emoção, o que eles estão sentindo exatamente nesse momento. Então, o artista fauvista, ele tenta retornar nessa graça infantil, nessa sensação de trazer uma produção artística leve, colorida, sem se preocupar com a gradação de cor, utilizando cores puras, muito vermelho, muito azul, amarelo, verde. Então, ele brinca com as cores de uma forma leve, justamente para trazer essa graça para as suas produções artísticas. Este é o movimento fauvista. Agora nós vamos para o checklist do conteúdo da nossa aula. Agora nós vamos para o checklist da nossa aula. Nós falamos na nossa aula sobre o fauvismo. E a gente tem alguns elementos para recordar. A gente precisa recordar do termo fauves, que o que quer dizer fauves? São feras, foram como os artistas fauvistas foram denominados por um crítico artista, porque a utilização das cores, das formas, da técnica que era utilizada, ele identificou como se parecessem fauves, parecessem feras, Então, eles acabaram recebendo essa titulação de fauves. A simplificação das formas e utilização maciça de cores puras. O artista fauvista, ele trazia para sua obra a leveza, a alegria, as emoções. Então, ele acabava traduzindo isso na sua obra através da utilização de cores puras, de formas simples, onde o espectador, que é aquele que observa a obra, ele possa compreender aquela obra e absorver também aquela obra de uma forma mais simples, de uma forma mais suave. Então, para isso, ele utilizava formas simples nas suas composições e a utilização das cores puras, sem a mistura, sem a gradação da matiz. Então, ele utilizava o vermelho como vermelho, verde, o azul, enfim, ele utilizava as cores sem se preocupar em utilizar uma tonalidade mais clara, uma tonalidade mais escura, como isso poderia, de repente, combinar melhor ali na sua composição artística. Ele não tinha essa intenção. Uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos. Mais uma vez, a gente volta aí na questão da utilização dos traços largos, da pincelada larga, do formato simples da obra. Entendam que o fauvista, ele tenta trazer sempre a simplicidade para a sua obra. Então, eram formatos planos, eles tentavam utilizar a profundidade na obra através da utilização das cores e daquela pincelada larga. Ele tentava utilizar isso para trazer essa profundidade, mas não era uma preocupação, porque a intenção deles era uma obra de arte simples, uma obra de arte de fácil compreensão. Então, ele utilizava isso também na sua execução, utilizando cores de formato simples, utilizando planos grandes, Então, para a pessoa, quando ela se contemplasse com a obra, ela observasse ela num tamanho agradável, num formato agradável e de fácil compreensão. E a gente teve vários artistas
né, deste movimento, mas um deles, um dos principais artistas do movimento fauvista foi Henri Matisse, e ele trouxe muitas obras fauvistas com essa intenção de trazer uma obra simples, uma obra alegre, uma obra agradável. Então ele trazia isso para sua composição. E a gente vai ver aqui uma representação da obra do Matisse, que seria a dança, é uma representação. E lembra que a gente conversou sobre a questão do movimento que eles conseguiam trazer para essa obra? A nossa obra está até se movimentando aqui, justamente porque o artista fauvista, ele tentava trazer essa sensação de movimento para sua obra. Ele tentava fazer ela se tornar dinâmica. E a obra A Dança de Henri Matisse, ela é uma obra referência, né, no movimento fauvista e traz aí essa sensação de movimento, a utilização das cores puras. A gente está vendo aqui que é uma tonalidade que ela não tem mistura, né? É uma tonalidade simples, com um formato simples. Então agora nós vamos para a dica da nossa aula. Nós vamos então para as dicas da nossa aula. No Anote Aí 1, nós temos a máxima expressão pictórica, onde as cores são utilizadas com intensidade, além de outros, como a simplificação das formas, o estudo das cores. Olha aí, a gente tem uma dica importantíssima, anota aí, hein? Máxima expressão pictórica, a utilização das cores com intensidade, porque a partir do momento que eu não tenho essa gradação da Matisse, que eu não brinco com essa tonalidade da cor, eu tenho a cor utilizada na sua intensidade máxima. Ela é muito intensa, porque ela está ali na sua tonalidade pura, né? Então, a gente tem uma utilização muito forte das cores, a simplificação das formas, não podemos esquecer. Formas simples, uma vez que o artista fauvista ele tentava trazer para a sua composição artística esse formato simples, essa arte leve, de fácil compreensão, que traga alegria. Então ele utilizava ali as cores na sua tonalidade mais pura, formatos simples, ele pensava no estudo das cores, ele utilizava essas cores puras para trazer também, muitas vezes, a profundidade na obra. Então, ele tinha essa preocupação também de entender como as cores poderiam ser utilizadas na obra para trazer aquilo que era a sua intenção na composição. E o nosso Anote Aí 2, o que é que nós temos? É como a conexão do homem com o seu estado natural mais rudimentar, em que tudo ocorre simplificadamente. Entretanto, isso não indica que mensagens não sejam transmitidas. Não é porque o artista fauvista vem trazer o homem no seu estado mais rudimentar, mais natural, a conexão do homem e o fazer artístico nesse formato mais natural, não é por conta disso que ele não tem a intenção de trazer mensagens, de transmitir mensagens na sua composição. Não é porque ele tenta trazer uma obra de arte mais leve, mais suave, mais alegre, que ele também não vai trazer mensagens, né? Transmitir mensagens nas suas composições. Então, a intenção do artista fauvista era fazer essa conexão do homem com o seu estado mais natural, inclusive no momento de compor a obra de arte. Ele não se preocupava com ensaios prévios, ele não estudava o que ele estava tentando passar. Ele trazia para a sua composição o seu formato mais puro, mais instintivo. Ele estava ali no instinto daquele momento, como ele estava tentando produzir aquela obra de arte. Então, ele se aproximava cada vez mais desse seu estado natural para trazer isso para a sua composição artística, para ele se apropriar, né, desse estado natural dele e como ele poderia transmitir essa leveza, essa impulsividade para a sua obra de arte. E agora nós vamos para o encerramento da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o fauvismo. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, @centrodemídias_am, #Projeto Conquistar Seducam. Muito obrigada pela nossa aula e até a próxima.